Brasil! 15 horas em Manaus. Muito boa tarde para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, ao vivo também no TikTok, para quem tá vendo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, né? E para quem tá vendo em qualquer outra rede social. Hoje, dia 30 de maio de 2025, dia do geólogo. Parabéns a todos os geólogos do Brasil e do mundo. Inclusive, uma das figuras de divulgação científica que eu mais gosto no Brasil, que é o Sérgio Sacani, ele é geólogo. Então, um cara super inteligente, vale muito a pena acompanhar, tá? Hoje também é dia... Cadê? Hoje também é dia do decorador. Parabéns a todos os decoradores. Inclusive, logo eu vou precisar de um aqui, né? Para dar um grau aqui no escritório, aqui no complexo da Web Rádio App e no complexo jurídico também. E hoje também é dia mundial da esclerose múltipla. Vou reclamar de novo. Não tinha que ser dia mundial da esclerose múltipla. Tinha que ser dia mundial de combate à esclerose múltipla. Dia mundial de debate sobre a esclerose múltipla. Mas paciência, né? É o que tem, é o que vai. Cadê? Então, vou mandar um abraço aqui pra galera que já entrou. O Carlos Felipe, o Hamilton Vieira, Paulista, Tainar 244. Sejam bem-vindos. Hoje é aniversário da Amanda Nunes, lutadora brasileira de MMA, uma das maiores da história, ganhou um monte de título no UFC. E também é aniversário da Bia Maia, tenista brasileira, que ganhou muita coisa por aí. Em 1981, hoje é data histórica, em 30 de maio. Em 1981, houve um atentado frustrado no Rio Centro, que era um local de eventos no Rio de Janeiro. Estava tendo um show em comemoração ao Dia do Trabalhador e uma bomba explodiu. Eram militares do regime militar querendo criar confusão para culpar militantes de esquerda. Não deu certo, felizmente. E, enfim, mais uma das feridas que a gente tem na nossa história. E outra data que eu acho relevantíssima também, que até pelo tempo que a gente vive, em 1946, o então presidente brasileiro Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, assinou um decreto-lei banindo cassinos e jogos no Brasil. Ou seja, 1946, hein? Olha só, isso aí, 46, 60, 70, 80, 79 anos atrás. E hoje a gente tem de novo os jogos como uma praga no Brasil por conta dessas porcarias de tigrinho. É triste, nós estamos retrocedendo e retrocedendo muito. Deixa eu mandar mais um aqui pra galera que entrou: a Josi, a Ana, o Jerônimo, Matoso Advocacia, Eunice, Rosemiro Sedeco, link da Bio, Maria Cira, Oswaldo Primo, Laila Freire. Obrigado a todo mundo. Gente, vamos lá entrar efetivamente no tema do programa de hoje. Glauber fica. A perseguição ao parlamentar que ousou enfrentar Arthur Lira. Todo o Brasil está acompanhando aí a imensa perseguição, a covardia que o deputado Glauber Braga está sofrendo no Congresso Nacional. O Glauber Braga, ele é objeto de uma representação, ele está respondendo a um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque um delinquente do MBL, um tal de Costenaro, acho que esse é o nome dele, ele já havia perseguido o Glauber outras 5 vezes antes desse incidente na Câmara, e num determinado dia ele foi à Câmara, ficou lá instigando o Glauber, perseguindo, criando confusão, incomodando, até que o Glauber, numa reação humana, reagindo à defesa da honra da mãe dele, que estava com Alzheimer severo, estava acamada e veio a falecer, foi a óbito, alguns dias depois daquilo. O Glauber, numa reação super-humana, ele simplesmente pegou o moleque pela camisa, empurrou, deu um chute no fiofó dele e expulsou ele da Câmara dos Deputados. Esse foi o pretexto que Arthur Lira, então presidente da Câmara, queria para mover um processo de cassação contra o Glauber Braga. O Arthur Lira, ele já tinha ódio do Glauber Braga há muito tempo, porque ele, o Arthur Lira, foi o principal articulador do orçamento secreto, a principal máquina de desvio de dinheiro, de roubo de dinheiro público, montada pelo Congresso Nacional nos últimos
século. Eita porra, apareceu um negócio na minha cabeça aqui, né? Enfim, legal. A principal máquina de desvio de dinheiro público surgida nas últimas décadas no Congresso Nacional. E o Glauber sempre combateu isso. Só que antes disso um pouquinho, o Glauber já vinha colecionando inimizades no Congresso Nacional. Que inimizades são essas que ele colecionou? Na época em que se votou o impeachment da Dilma, o golpe contra a Dilma, ele já era um deputado extremamente combativo, já tinha visibilidade. Boa tarde, Cláudio. E ele se insurgiu contra isso. Podem procurar no YouTube, tem aí. No dia da votação do golpe da Dilma, ele pegou o microfone e falou na cara de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha apontou o dedo. Você é um gangster. E era mesmo. Tanto que o tempo passou, Eduardo Cunha passou um tempo na cadeia, onde deveria estar até hoje, e depois agora vazaram as conversas do Mauro Cid. A gente já viu que ele foi pedir socorro do Bolsonaro para que a Advocacia Geral da União não recorresse num processo que, se tivesse um desfecho correto, teria ensejado nova cadeia pro Eduardo Cunha. Olha o Cláudio, que até que enfim um conteúdo que vale a pena no TikTok. Obrigado, Cláudio, feliz, a gente se esforça aqui. Então, pois é, lá ele já enfrentou o Eduardo Cunha. Posteriormente, houve uma ida do Sérgio Moro, quando ele ainda era juiz, ao Congresso para explicar alguma questão sobre a Lava Jato. E o Glauber Braga fez um discurso desmascarando o que era a farsa jato e apontou o dedo na cara do Moro e falou também: você vai entrar para a história como o juiz que você é, você vai entrar para a história como um juiz ladrão. E aí teve um para acertar, uma esculhambação, uma brigaiada, mas ele teve a coragem de apontar o dedo para a cara de Eduardo Cunha e chamá-lo de gangster, que é o que ele era e ainda é. Ele teve a coragem de apontar o dedo na cara de Sérgio Moro e chamá-lo de juiz ladrão, que é o que ele era. Hoje não é mais juiz, mas só não é mais juiz, o outro adjetivo continua valendo. E durante o mandato da presidência do Arthur Lira, ele foi diversas vezes ao STF denunciar o orçamento secreto, ele entrou com ações, ele denunciava na tribuna. O Arthur Lira falou claramente que tinha a infelicidade de ser deputado junto com ele, deixou claro que faria qualquer coisa para caçá-lo. Esse ano ainda, numa das votações do Congresso Nacional, o Arthur Lira disse no plenário, chamou o Glauber: deputado Glauber, por gentileza, vá ao meu gabinete aqui. O Glauber não foi, e quem foi a líder do PSOL, a Sâmia Bonfim. E aí no gabinete do Arthur Lira, ele chegou com a Sâmia e falou: Sâmia, Glauber vai continuar com isso? E a Sâmia falou: continuar com o quê, presidente? Ele está exercendo o mandato dele. Mas ele já não foi reeleito, não foi bem reeleito, para que isso? Aí ela: presidente, ele está cumprindo o papel dele de parlamentar, não tem isso. Então tudo bem, vamos... TikTok vai... Vixe, avisou aqui? Será que... Eita, denunciado por ofensas, palavras de ódio. Vamos ver então, né? Se sair do ar, eles me avisam aqui. Pois bem, até me perdi aqui, que eu tô me familiarizando ainda com o TikTok. Olha, apareceu aviso para alguém aí de denúncia e tal? Se aparecer, me avisem. Enquanto isso, vamos falando mal do... denunciado por fake news. Conversa, rapaz, isso é gado, é gado. Continua mugindo aí, Lau. E Lau muda o nome pra Imu, tá? Beleza, então. Voltando aqui. Teve um outro episódio ainda em que o Arthur Lira deixou claro o quanto ele queria perseguir o Glauber. O quanto ele estava determinado a perseguir o Glauber Braga. A Sâmia Bonfim, esposa do Glauber, ano passado eles viveram segundo o Glauber, um dos piores episódios da vida deles. O cunhado do Glauber, irmão da Sâmia Bonfim, estava numa praia no Rio de Janeiro e ele foi confundido com um traficante e ele foi executado no meio da rua. Foi um momento muito triste e perigoso até, né, para a família da Sâmia. Então, por conta disso, ela estava andando com escolta da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados, e a Polícia Federal tinha recomendado isso. Olha, enquanto a gente estiver investigando, é importante que a Sâmia ande escoltada, para garantir a segurança dela. Ok, ela garantiu, ela estava com a escolta.
E aí, quando teve esse incidente, quando ela disse para o Arthur Lira que o Glauber não iria parar, que ele ia continuar exercendo o mandato dele, o Arthur Lira simplesmente mandou tirar a escolta da Sâmia. Olha o quanto esse sujeito é nocivo, o quanto esse sujeito é delinquente, o quanto esse sujeito é perigoso. Tirou a escolta de uma mulher, mãe de uma criança recém-nascida, que estava sendo ameaçada, suponha-se que ela tinha risco de ser assassinada, e o cara mandou tirar a escolta dela simplesmente por vingança. Ok. O Glauber agora está enfrentando o processo no Conselho de Ética, e o que ele ouve de todos os deputados lá? Falou: deputado, eu sei que estão pegando pesado, a punição é injusta, é desproporcional, mas o Lira está irredutível. Ou seja, está definido, está claro, ninguém esconde mais que se Glauber Braga está hoje enfrentando esse processo absurdo de perseguição, é por causa de uma pessoa chamada Arthur Lira. E quem é Arthur Lira? Eu levantei o currículo dele aqui, eu trouxe aqui a ficha corrida do Arthur Lira. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu pensei, vai dar para falar um pouquinho de cada crime, mas, gente, é tanta coisa que não ia dar tempo. Eu vou falar só os crimes pelos quais o Arthur Lira é envolvido. Peculato e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de liderar um esquema de rachadinha na Assembleia de Alagoas, que estima-se tenha desviado 254 milhões de reais. Ele foi absolvido em 2020, mas o Ministério Público de Alagoas recorreu e esse recurso está em andamento. Vamos torcer para que haja justiça em breve. Ele também é acusado de receber 106 mil reais em propina de uma entidade, acusado de corrupção passiva também. O assessor dele foi flagrado com dinheiro no aeroporto. Isso em 2023. Ele responde também por organização criminosa, no que ficou conhecido como o quadrilhão do PP, que era um braço da Lava Jato também, acusados de, ao todo, o esquema de ter desviado 29 bilhões de reais. Bilhões, com B de bola, de banana, de bacana. Além disso, ele também tem um envolvimento, acusado de receber 1 milhão e 600 mil em propina da Queiroz Galvão, corrupção passiva de novo. É acusado também de improbidade administrativa e nisso ele foi condenado em primeira e segunda instâncias, hein? Ele está recorrendo no STJ da acusação de ter manipulado a folha de pagamento, pagando empréstimos pessoais com cheques públicos. Ele está condenado em 2 instâncias, nas que existem, e está recorrendo. Esse aqui é um dos mais nojentos de todos também. Quem tiver curiosidade, eu recomendo que as pessoas façam, procurem depois no YouTube por Juliane Lins. Quem é a Juliane Lins? É a ex-esposa do Arthur Lira e ela acusa ele de agressão física, de agressão verbal e até de violência sexual. Infelizmente, a posição da mulher é muito difícil na sociedade e as denúncias contra ela, apesar de toda a robustez, foram arquivadas. Mas procurem os vídeos dela falando do que ela viveu, do inferno que ela viveu na mão de Arthur Lira e tirem suas próprias conclusões. Além disso, ele é denunciado juntamente com seu pai, que já está falecido, então, portanto, o processo contra o pai dele acabou, de receber R$1 milhão em 2010 num esquema de sobrepreço na Petrobras. Nesse processo, houve inclusive o sequestro de R$2 milhões e 600 mil dele, que estão bloqueados até hoje, aguardando o desfecho do processo. Além disso, agora que está chegando na metade, hein, ele é acusado também de prevaricação, que ele teria, da propina que ele teria recebido, R$106 mil, ele teria orientado um assessor a esconder aquilo. Além disso, tem os crimes que ele também cometeu contra a esposa dele, além de todos aqueles, tem os crimes também de injúria e difamação contra a honra dela. É investigado também por sonegação fiscal. Ele não declarou como seus bens um apartamento que ele tem em Maceió e ele ocultou um patrimônio de R$40 milhões. Não foi mixaria, não foi merreca. R$40 milhões.
Além disso, não acaba a ficha dele, pelo amor de Deus. Também é acusado por compra de imóveis, foi condenado em 2 instâncias e no STJ pela compra de um apartamento com cheque sem fundo, isso em 1993. Ele negou, apresentou um recibo, mas a justiça deu que era irregular. Ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda, ele foi condenado no STJ e agora aparentemente deve estar recorrendo ao Supremo ou talvez tenha algum recurso no próprio STJ. Além disso, continuando, tá acabando já, tá? Os que a gente sabe, fora os diversos crimes que estão em investigação, que ninguém tem ideia ainda. Desvio de emendas parlamentares. Esse é o cerne do ódio. Aqui ele está acusado de redirecionar 327 milhões de emendas para Alagoas, violando decisões do STF, invadindo poderes de comissões. E esse é o cerne. Foi isso aqui que o Glauber Braga denunciou por muito e muito tempo, denunciou incessantemente e continua denunciando porque cumpre um baita do mandato. E isso aqui o Arthur Lira não tolerou. Está em investigação, tem inquérito no STF sobre isso e, se Deus quiser, haverá responsabilização. Em 2008, o Arthur Lira chegou a ser preso por obstrução de justiça na Operação Taturana. Ele era aquela investigação lá das rachadinhas, que ele foi condenado em primeira e segunda instância, que o Ministério Público está recorrendo. Na verdade, ele foi absolvido, mas o Ministério Público está recorrendo. Ele chegou a ser preso por conta daquilo. Além disso, aqui já finaliza, tá? O currículo, a grande folha corrida de Arthur Lira aqui. Violações de direitos humanos. Há um dossiê que aponta o Lira como sendo dono de 115 fazendas, que somam 20.039 hectares, que são ligadas à invasão de terras indígenas da etnia Cariri-Xocó. Teria havido o despejo de camponeses. Esse dossiê, ele existe, ele está disponível na internet e até agora não houve providência efetiva do Ministério Público. Esperamos que aconteça, que tenha apuração e que os direitos dos povos indígenas sejam garantidos e que esse sujeito seja responsabilizado. Agora, tá aí a folha corrida de Arthur Lira, um cara que quer caçar Glauber. E o Glauber está enfrentando um processo de cassação, eu sempre gosto de dizer isso. Não é porque ele cometeu algo que ferisse o decoro. Ele está enfrentando um processo de cassação por coisas que deveriam fazê-lo ter o reconhecimento da população de que ele é um parlamentar imprescindível. Ele teve a coragem de apontar o dedo na cara de Eduardo Cunha. Ele teve a coragem de apontar o dedo na cara de Sérgio Moro. Ele teve a coragem de denunciar o orçamento secreto e continua fazendo isso de forma frequente. Então, meus amigos, era para o povo do Rio de Janeiro bater palmas e falar: Glauber, obrigado, foi para isso que a gente te elegeu, continue fazendo. Ele tem tido expressivas reeleições, isso é bom, mas está enfrentando esse processo de perseguição violento agora e vamos torcer. Ele está trabalhando, ele está fazendo um giro pelo Brasil, rodando todas as capitais, denunciando a perseguição que ele está sofrendo. Ele teve segunda-feira aqui em Manaus, ontem ele teve no Rio Grande do Norte, hoje, se não me engano, ele continua no Nordeste ainda, e vai haver um grande movimento no dia 26, que é o dia que encerra o prazo que o Hugo Mota, presidente da Câmara, se comprometeu a esperar até que pudesse liberar o processo dele para julgamento. Então, ele está fazendo uma mobilização muito valiosa e é importante todo mundo que está assistindo a live, todo mundo que passar por aqui, quem vê agora, quem vê algum corte depois, fazer campanha. Mandar e-mail para os seus deputados, entrar no Twitter dos caras, no TikTok e falar: olha, Glauber fica, Glauber fica. Os deputados federais do Brasil precisam saber que chancelar essa injustiça contra o Glauber Braga vai ter um preço. Falar: mas eu sou daqui de Manaus, o meu deputado não é do Rio, não posso fazer nada. Pode. Mostra para o deputado federal do teu estado que se ele votar a favor dessa injustiça, desse crime que está cometendo contra um brilhante parlamentar, o eleitor vai lembrar disso ano que vem. Então esse custo político tem que ficar exposto para eles, então todo mundo tem que fazer sua parte, mandar e-mail, botar Glauber Fica no Twitter dos deputados federais,
botar Glaubifica no TikTok, no Instagram dos deputados federais, em todo lugar onde der para ter contato com essa galera. Porque só a mobilização popular é que vai efetivamente conseguir trazer um bom resultado e garantir que não aconteça essa injustiça grosseira contra um parlamentar brilhante e indispensável ao Brasil. Vamos fazer... Nossa, dá até... É uma injustiça tão grande que dá até raiva, né? Quando tá falando assim, a gente tenta manter o controle. Mas enfim, esse é o recado, vamos fazer campanha. E vamos lá agora também saber o que o Brasil tá falando, o que os portais progressistas do Brasil estão dando de notícia. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App também. Câmara sugere medidas antipáticas para substituir aumento do IOF. A Câmara propõe alternativas ao aumento do IOF, como revisão de incentivos fiscais e corte de gastos, para equilibrar o orçamento sem impactar diretamente os cidadãos. As medidas consideradas impopulares buscam evitar alta de impostos. Manchete da Carta Capital aqui também, AGU, Advocacia Geral da União. Governo Lula usará recursos da União para ressarcir vítimas de fraudes no INSS. O governo Lula destinará recursos da União para ressarcir aposentados vítimas de fraudes no INSS. A AGU instaurou procedimentos para investigar agentes públicos e empresas envolvidas com primeiros pagamentos previstos para julho. Cara, a AGU está corretíssima. O governo federal tem sim que garantir o pagamento, tem que meter a mão no cofre público mesmo, fazer o que tiver, o que for possível de ressarcimento imediato e continuar o processo para a busca disso. Já tem muito dinheiro desses bandidos sequestrado, tem bens deles que já estão bloqueados, carro, casa, o que for possível recuperar tem que ser recuperado. Agora, se não der para recuperar, o prejuízo não pode ficar com os aposentados do Brasil. Sim, o governo federal tem que usar o erário para poder fazer esse ressarcimento. Manchete do Brasil de Fato aqui, a economia cresce 1,4% no primeiro trimestre e PIB alcança 3 trilhões de reais. O PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, atingindo 3 trilhões de reais. Impulsionado pelo setor agropecuário, 12,2%, serviços subiram 0,3%, mas indústria recuou 0,1%, segundo o IBGE. Manchete aqui do Brasil 247, abre aspas, esse programa é um sonho da minha vida, fecha aspas, diz Lula sobre o Agora Tem Especialistas. Lula celebra o programa Agora Tem Especialistas, que amplia o acesso a médicos especialistas no SUS, chamando-o de realização pessoal. A iniciativa visa reduzir filas e melhorar a saúde pública. Cara, eu sempre digo o seguinte, por mais bem intencionado que alguém seja sobre o serviço público, por mais bem intencionado que alguém esteja em defender o SUS, não tem como comparar a defesa do SUS que é feita por alguém que usou ou que usa o SUS, sobre alguém que sabe o que é ver sua mãe ou ele próprio ter que levantar de madrugada para ir para uma fila para conseguir uma consulta. Então, parabéns ao presidente Lula por estar investindo em especialistas, por estar trazendo muito mais possibilidades de acesso à saúde ao povo brasileiro. Tem que se emocionar mesmo. Manchete do portal ICL Notícias, primo do deputado Nicolas Ferreira é preso. Primo do deputado Nicolas Ferreira foi preso, mas detalhes sobre o motivo da prisão não foram divulgados ainda. A notícia gerou repercussão devido à conexão familiar com o parlamentar. Vamos ver do que foi, né? E assim, vamos ser justos também, cara. Ninguém é responsável pelo que os seus parentes fazem. Então, tipo assim, eu não sei por que o primo dele foi preso. Eu não vou fazer a ilação aqui de que ele era a laranja do Nicolas, que o Nicolas está envolvido. Não dá. Não tem como. Isso aí eu não me permito fazer. Porque você, às vezes,
faz o seu caminho e algum parente seu escolhe um caminho pior, diferente. Eu acho o Nicolas um bandido abjeto, mas eu sei que os crimes dele são aqui, aqui e aqui. Não sei quais foram os crimes do primo dele e não acho que ninguém deve ser responsabilizado pelos crimes de ninguém. E não sou só eu que acho isso, a Constituição também acha. Então o Nicolas tem os BOs dele, ele é um delinquente, ele é um escroto e eu espero que ele seja responsabilizado. Vamos ver também o que é que o primo dele tem a ver de crime, né? Pelo visto tem um DNAzinho duvidoso na família, né? Vamos ver então lá. E caminhando agora aqui pra gente falar de notícia boa, vamos lá pra gente ficar alegre, feliz. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O Brasil celebra a queda histórica no desemprego, que chegou a 6,6%, o menor nível desde 2012. Com quase 40 milhões de carteiras assinadas no setor privado e 2,4 milhões de novas vagas abertas em um ano, o mercado de trabalho vive um momento de forte recuperação. A renda média também subiu 3,2%, alcançando R$ 3.426. E a massa salarial bateu recorde, impulsionada pela formalização e controle da inflação. Setores como comércio, indústria e serviços lideram a geração de empregos, com avanço também na redução da informalidade e da subutilização de mão de obra. Apesar dos desafios, como a sazonalidade na agropecuária, o cenário é de otimismo. A economia se fortalece, a confiança dos empregadores cresce e o país avança rumo a um futuro com mais oportunidades e menos desigualdades. Cara, eu fico muito feliz aqui, toda vez que eu posso falar de pleno emprego, porque é a dignidade, é você ter o seu trabalho, ter sua garantia, e eu fico feliz. São duas coisas que eu valorizo muito, muito, muito em todos os governos do presidente Lula. A geração de empregos foi quando pela primeira vez na história o Brasil atingiu pleno emprego, foi no segundo mandato do presidente Lula. A primeira vez na história que o Brasil saiu do mapa da fome foi no governo do presidente Lula. E agora, de novo, no governo do presidente Lula, o Brasil atinge o pleno emprego e o Brasil, mais uma vez, está fora do mapa da fome. É para isso que eu fiz o L, meu irmão. E outra, como eu coloquei na descrição do meu perfil aqui, neutro é shampoo. Eu sou de esquerda e eu tenho críticas ao governo Lula? Tenho, óbvio. Eu gostaria que o governo Lula fosse muito mais à esquerda do que ele realmente tem sido. Mas eu analiso a alternativa. A gente tem de um lado a possibilidade do governo Lula. Do outro a gente tem o bolsonarismo. Meu amigo, eu sou Lula até debaixo d'água. E até no que ele está errando, eu acho que ele está acertando. Porque a gente está caminhando para o Brasil com pessoas totalmente empregadas. Já temos hoje o pleno emprego. Já saímos do mapa da fome. E quem sabe um dia a gente consiga viver num Brasil com menos desigualdade, com menos miséria, com zero miséria. Enfim, nosso povo merece isso. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Um dia a gente vai viver isso. Gente, programa chegando ao fim. Muito obrigado para quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com, ao vivo também no TikTok. Obrigado para você que está assistindo no YouTube, para quem está ouvindo no Spotify, para quem está ouvindo no Facebook, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade venha a inventar. Assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e assim que terminar o programa, e toda sexta-feira, todo dia, às 15 horas, segunda a sexta, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Deixa eu mandar um oi pra galera do TikTok que tá online aqui. Valéria Lima, Antônio Lisboa, Valdeci Francisco, Lia Silva, Wilson Marques, Paulo Tumbas. Cadê? O Araújo também, Bob, Lia Silva comentando parabéns pro Lula. Deixa eu ver quem mais que entrou. Antônio Lisboa, Lula é simplesmente o maior líder político da nossa história. Concordo com você, Antônio Lisboa. E tem um patrotário aqui, né, frescando, um gado mugindo aqui, a gente vai denunciar. Valéria Lima comentando aqui também, sem anistia, é sem anistia mesmo. Então, galera, obrigado. Amanhã é sábado, né? Segunda-feira, 15 horas, estamos de volta aqui, mas continuem acompanhando no TikTok. Acessem
o www.webradioapp.com, rola muita música bacana lá. E é isso, segunda-feira, 15 horas, estamos de volta aí. Fui!